O tema que me foi passado, falar de gestão de riscos, do risk management, quando se trata em escritórios contábeis, especificamente, a gente imagina o seguinte: quando se fala em risco, o japonês, ele muito felizmente, ele usa uma única palavra para definir risco e oportunidade. Então, todo risco pode trazer uma oportunidade. Por quê? Porque risco é algo que no futuro pode acontecer e, se ocorrer, pode impactar o seu negócio. Então, se é futuro, pode ser positivo ou negativo, não é verdade? Depende da perspicácia que nós tivermos em identificarmos corretamente. Na Austrália e Nova Zelândia, eles têm uma lei que se transformou numa norma, que é a SNZ 4360, desde o ano 2000. E o que essa SNZ 4360 fez? Ela obrigou a todas as instituições públicas e privadas terem a gestão de riscos operacionais. Aí você diz, Milena, o que é esse risco operacional? É o risco do dia a dia. Porque até então, os bancos eles já tratavam de riscos financeiros, riscos de crédito. Banco tratava muito bem e trata risco de imagem. Você não escuta falar em fraudes em bancos, escuta? É porque não existe? Não, é porque ele cuida do risco de imagem, porque ele perde cliente quando esse risco se materializa. E lá na Austrália e na Nova Zelândia, toda essa gestão de riscos, ela foi pensada pela classe contábil. Perceba que, às vezes, nós temos nos nossos dia a dia, riscos se materializando sem que nós percebamos. Quando a gente fala dessa gestão de riscos, eu pergunto, o seu escritório, ele está sujeito a riscos? Quais são os impactos nas suas rotinas recorrentes? A gente é muito acostumado a identificar defeitos. Eu sei o que não funciona, não sabemos? Se eu perguntar o que não funciona no seu dia a dia, como se materializam esses riscos? A maioria vai saber. Mas se eu perguntar qual é a causa de não funcionar, qual é a principal consequência e como é que essa consequência ela é pensada? Se queimasse a lâmpada desse retroprojetor aqui, ou uma lâmpada aqui da sala, qual seria a primeira coisa que nós faríamos? Imediatamente alguém diria, troca a lâmpada, não é? E eu poderia trocar a lâmpada e imediatamente ela queimar novamente. E outro trazia outra lâmpada. O defeito está na lâmpada. Mas será que o defeito não estaria na corrente elétrica? Ou na própria fiação? Então, a gestão de riscos, ela parte do pressuposto que em um primeiro momento, e é isso que está na ISO 31000, que é uma cópia muito similar, né? A SNZ 4360, porque ela diz o seguinte, olha, a primeira coisa que você faz é identificar um contexto, você contextualiza. E para eu contextualizar riscos, eu vou conhecer as rotinas do seu escritório. Lembra que ferramenta você vai usar para conhecer as rotinas? A gente vai pedir emprestado à administração. Pode ser uma análise de SWOT para fazer o diagnóstico, pode ser um mapa de causas e efeitos, mas eu vou conhecer como funciona o seu dia a dia. Para isso, eu tenho que ter os seus processos mapeados. Porque quando os seus processos de trabalho estão mapeados, você consegue identificar quais são as atividades, como é que elas são executadas em termos de tarefas e onde eventuais gargalos podem estar sendo postos. Aí eu vou pedir auxílio a uma teoria que é uma teoria da contabilidade, que é a teoria das restrições. A teoria das restrições não diz que gargalo é tudo que impede de você atingir o seu objetivo. Fui buscar uma ferramenta da administração, mas me auxiliei de uma ferramenta contábil, a teoria das restrições. Contextualizei a empresa, já descobri quais são seus pontos vulneráveis. Quando eu estiver falando aqui empresa, eu estou falando da organização contábil, ok?
contexto da nossa apresentação, mas se aplicaria a qualquer uma outra. Contextualizei. Qual é o meu próximo passo? Identificar quais os possíveis riscos. Lieda, como é que eu faço essa identificação de riscos? Óbvio que eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Você identifica riscos, primeiro, quando você toma consciência de como eles se originam. Quais são as possíveis origens de riscos na sua empresa? Foi feita uma pesquisa com as 500 maiores empresas da Forbes, perguntando quais eram os riscos operacionais que mais se materializavam. E eles disseram, olha, a maioria de origem é de pessoas. Fonte de riscos, pessoas. Por que pessoas? Porque eu posso ter pessoas não capacitadas, isso traz riscos? Traz. Eu posso ter pessoas mal intencionadas, isso traz riscos? Traz. Eu posso ter pessoas que, apesar de capacitadas e bem intencionadas, estão desmotivadas. Isso traz riscos? Traz também. Então, riscos podem ser oriundos de pessoas. Ele pode ser oriundo de processos de trabalho. Processos mal desenhados ou não identificados. É a segunda fonte de riscos. Então, eu tenho pessoas, tenho processos. A fonte de risco pode ser também de tecnologia. E quando a gente está falando de tecnologia, eu estou falando de hardware, eu estou falando de software, mas tecnologia, no seu sentido lato, significa método. Quando eu não tenho método de trabalho, os riscos se materializam. Então, tecnologia no seu sentido mais amplo. Inclui hardware, inclui software, mas é método de trabalho. Não necessariamente eu tenho associado uma máquina a esse processo. Falei de pessoas, falei de processo, falei de tecnologia. Mas ele pode ser também em função de atos normativos. Atos normativos trazem risco para o nosso dia a dia na contabilidade? Trazem, quer seja por eu ter dificuldade de interpretá-los, quer seja por eles serem complexos, como são as nossas normas tributárias, por exemplo, e quer ser por eu não ter pessoas capacitadas na leitura e análise daquelas legislações também. Além disso, o risco pode ser de fatores externos. Os externos são mais difíceis de você controlar. Uma lei que está lá no Congresso, você controla? Não. Pode entrar um projeto e sair outro totalmente distinto, mas eu tenho que estudar quais os eventuais impactos. Aí eu falei para vocês das fontes de risco. Quais foram as fontes que eu citei aqui? Pessoas, processos, tecnologia. Falei mais de quê? De atos normativos e fontes externas. E se ocorrer, onde é que poderá impactar? A gente tem vários métodos, vários modelos, mas normalmente, risco operacional impacta na estratégia da empresa, impacta no financeiro e na imagem, ou nos três, ok? Processos, tecnologia, pessoas, aí eu falei de fontes. Onde impacta? Porque risco você calcula em termos de probabilidade de ocorrência. Qual a probabilidade de ocorrer e, se ocorrer, quanto vai impactar? Obviamente que eu não estou trazendo aqui modelos matemáticos sofisticados, estou trazendo o conceito de riscos para vocês entenderem os exemplos que nós vamos tratar. Quando eu trato de riscos, na contabilidade principalmente, eu tenho que me preocupar com os riscos do macroambiente econômico e social no qual a sua empresa contábil e os seus clientes estão inseridos. Em relação a risco de mercado, hoje pela manhã nós tivemos a palestra do professor Edgar Madruga, falando que a contabilidade mudou, vai acabar. Isso é risco, não é? Mas é um risco para quem não se prepara para a mudança, para não se atualiza. Então, eu tenho que estudar o mercado e os riscos operacionais são aqueles riscos que impactam no seu dia a dia. Os bancos acordaram para os riscos operacionais com as grandes fraudes financeiras. Lá no início dos anos 2000, quando teve o chamado Acordo da Basileia. Acordo da Basileia. O Acordo da Basileia foi
lá na Basileia, uma espécie de Banco Central dos bancos centrais criou uma metodologia para os bancos entenderem como é que seus riscos operacionais poderiam ser evitados, para não ter perda financeira, de imagem e de estratégia. E eu trouxe aqui alguns exemplos de riscos e consequências, para trazer mais para o nosso dia a dia. Então, a possibilidade no seu escritório, por qualquer motivo, de um documento ser extraviado, há ou não há possibilidade? Existe. E se ocorrer esse extravio, onde há possibilidade de impacto? Primeiro, o primeiro deles é o retrabalho, porque eu vou ter que recuperar esse documento, eu vou ter que refazer, mas talvez o principal seja risco de imagem, que é a perda da confiança do cliente. Olha, como é que eu vou chegar para o meu cliente e dizer, olha, aquele documento que você me mandou, eu perdi, manda novamente? Ele pode até mandar, mas você vai perder a confiança. Olha, eu mando para lá, os documentos se extraviam. Um outro, perda de algum prazo para envio de pagamentos por obrigações. Isso aí vai me dar pagamento de multa. Alieda, mas meu escritório tem seguro, paga multa. Mas e você, sua imagem perante o seu cliente? E o risco financeiro que isso impacta, dependendo da recorrência. Dependendo da recorrência. Porque quando a gente fala de risco, eu digo assim, qual é a possibilidade de ocorrer e qual é a frequência que isso ocorre. Quando me perguntam assim, eu não tenho mapeamento de riscos e queria começar num estudo assim bem básico no meu escritório. Qual seria o primeiro passo que eu orientaria? O primeiro passo seria exatamente esse, olha, verifica com teus colaboradores quais são aquelas consequências, porque é mais fácil da gente entender consequência do que causa. Quais são as consequências que normalmente têm ocorrido nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, nos últimos meses? Quantas vezes você pagou multa por atraso? Porque isso é um indicador de riscos não identificados. Quantas vezes, por exemplo, eu falho na confecção de obrigações por falta de atenção às mudanças? Mudou e eu não sabia. Eu estava sentada ali e recebi uma mensagem do professor Fábio Rodrigues, lá da BSSP, eles, Lieda, você viu aqui que saiu agora uma alteração em relação aos criptoativos? Olha, eu estou aqui hoje, é o meu primeiro dia de férias lá na Receita, aí a Radina me deu este trabalho aqui de estar, essa tarde, que é trabalho e prazer, e já saiu uma mudança em relação ao entendimento que a CVM tinha em relação aos criptoativos, a contabilização dos criptoativos. Quer dizer, eu já estou desatualizada em relação ao que eu sabia pela manhã. Perceberam? E a possibilidade de, se eu estivesse atuando profissionalmente, dar uma informação errada, porque essa tarde eu não me atualizei, era muito grande. Dependendo de quem for o meu cliente, poderia ter um impacto financeiro e um impacto de imagem muito grande, porque afetaria as operações deles. Então, quando a gente está falando aqui, concorrentes com presença online, pode ser risco ou oportunidade. Depende de como eu me preparo porque eu posso perder clientes para essa concorrência que está ativa na internet, mas eu posso ter tratamentos diferenciados. Lembra que eu falei no início que tem a norma australiana e da Nova Zelândia que gerou a ISO 31000? Ela diz o seguinte, a primeira coisa que você faz é contextualizar. Contextualizou, identifica os riscos. Identificou, fico parado? Não, eu vou para a próxima etapa, que é fazer a análise desses riscos. Eu analiso como é que cada um ocorre, qual é a causa, qual é o possível efeito, para eu ir para a segunda etapa, mensurar. Olha, quando é que um risco financeiro é grave para o meu escritório? O risco de uma multa é grave. Eu posso ter várias formas, mas eu tenho que pensar em pegar algo que é subjetivo e transformar em quantitativo. É o que a estatística chama de redes bayesianas, relação de causa e efeito. Então, eu vou ver o seguinte, olha, lá no meu escritório, quando eu tenho uma perda financeira de 2%, eu posso dizer que ela é pequena. Se ela tiver 2%, de que, Lieda? É do faturamento ou é do patrimônio líquido? Vai depender, que tem gente que
tem um patrimônio líquido de R$10 mil de 1.500 anos atrás e nunca atualizou. Possivelmente faça mais sentido para aquela empresa ser 2% do faturamento. Ah, se está entre 2 e 25, é médio. Normalmente, a maioria das literaturas que você pegar, ela vai identificar 3 níveis de riscos: baixo, médio e alto. Durante alguns anos, eu trabalhei com análise de riscos no Fundo Monetário Internacional, no FMI. E nessa análise de riscos, na metodologia, nós descobrimos o seguinte, que quando só é 3 níveis, baixo, médio e alto, você, para ficar bem na foto, você diz que é médio. Nem é baixo, nem é alto. Então, o que ele diz? Olha, faz pelo menos 5 níveis. 5 níveis, porque em estatística, quando a gente vai fazer pesquisa, se eu tiver até 5 alternativas, o cérebro responde muito rápido e me dá uma resposta boa. Se eu botar 7 ou 9, pode esquecer. Porque a diferença entre alto, altíssimo, muito altíssimo, a pessoa não sabe, joga qualquer um lá e você não vai ter um resultado bom em estatística. Da mesma forma que a gente pensa na estatística, pensa para a mensuração de riscos. Eu posso começar de uma forma bem básica, com baixo, médio e alto, mas à medida que eu sofisticar a minha análise, eu tenho que ter pelo menos 5. Vou ignorar, porque Jusileide falou meia hora para apresentar o palestrante principal. Não, mas eu tenho meus 10 minutos, se preocupe não. Então, é um risco para a empresa não ter backup em nuvem? E se não tiver, como é que esse risco se materializa? Isso é um risco gravíssimo. Então, às vezes, eu penso em não investir no software que tenha backup, aí tive problema de roubo do hardware, ou de danificação, avaria. Então, isso é um risco que se materializa com muita frequência. Qual é a consequência? Se esse risco de eu não ter backup em nuvem se materializar, quais são as possíveis consequências? Uma delas é que eu vou estar muito mais sujeita à exclusão de arquivos, roubos, danos de máquinas, ataques cibernéticos. Vocês terem uma ideia, na administração tributária, os nossos backups são em cidades e estados diferentes. E tem backup fora do país. Aí você diz assim, por que isso? Porque se o risco se materializar, eu não posso perder. Você imagina o que seria para a administração tributária perder a base de dados de todas as pessoas físicas e jurídicas do país? O que isso representaria? Aí você pense para o seu escritório, o que significaria você não ter dados na nuvem, recuperáveis, e se desse uma avaria e você perdesse os dados de todos os seus clientes? O que isso significaria para você? Não estou falando só em perda de imagem, não. Risco de imagem, o risco financeiro também. Isso aqui é uma forma bem simples de você começar a tratar os riscos. Então, eu tenho aqui risco identificado, relacionado à disponibilidade de ativos. Aí você vai marcando se ele afeta o seu negócio ou não, se é uma ameaça, se é uma oportunidade, se ele é estratégico, operacional, financeiro, de imagem. Isso é uma forma bem simples de você, com a planilhinha de Excel, começar a identificar esses riscos. E você faz uma escala, mas essa escala vocês procurem colocar mensurando. Dado qualitativo, uma coisa eu disser assim, eu acho que esse risco é alto. Lieda, quando você acha que esse risco é alto para a sua empresa? É quando eu tenho uma perda entre 10 e 20 mil, dependendo do tamanho do meu escritório. Mas se meu escritório tiver um faturamento de R$1 bilhão, o que é 10 ou 20 mil? Absolutamente nada, né? Então, eu tenho que verificar, cliente a cliente, escritório a escritório, o que é um impacto significativo para os seus negócios. E isso aqui, de alto, médio ou baixo, eu posso fazer em função do patrimônio líquido, em função do volume de faturamento, em função da receita líquida, em função do EBITDA. Cada um vai pensar uma forma para você conseguir fazer a matriz de impacto. É impacto versus probabilidade, a matriz de riscos. Eu conversei, inclusive, com Radna e me predispus. Aqui em Natal, eu vou fazer uma oficina de gestão de riscos, que é uma oficina que a gente ministra
para os vários outros países por onde a gente passa de identificação de riscos. Aí eu disse, Radna, se você quiser eu adapto e a gente faz uma oficina de uma tarde, um dia, para as pessoas começarem a imaginar como é que podem administrar o risco do seu negócio. Porque eu tenho que dizer com qual frequência cada um daqueles riscos ocorrem, quão grave é numa escala de 0 a 10, qual será a ação sobre esse risco. Você conhecer o risco não significa que você vai eliminá-lo, porque você pode dizer, não, tudo bem, se materializa, mas eu aceito esse risco, mas você tem que saber qual é o risco. Eu posso mitigar fazendo um seguro, mas eu faço o seguro, mas não impede que o risco de imagem se materialize. Ah, não tem problema não, porque se eu pagar em atrasado, o meu funcionário fizer errado, não tem problema porque eu tenho seguro no meu escritório para cobrir isso. Mas isso cobre risco de imagem do seu cliente ser autuado, se a gente falar de tributo, por exemplo, que é a minha praia, você prefere correr esse risco? Será que você não perde o seu cliente em função disso? Ou no mínimo a credibilidade? Então, identificar, priorizar, tratar e monitorar. Essa é o ciclo para a gestão de riscos. E as ferramentas, aqui eu coloquei algumas delas, as mais simples que nós utilizamos, desde a matriz de SWOT, o mapa de processos, diagrama de Pareto, a FMI, né? Então, isso aí são algumas, o diagrama de espinha de peixe, do Ishikawa, são alguns. E você está preparado? Aí eu pergunto, levanta a mão aí, quem está preparado para no seu escritório identificar os riscos, fortalecer essas respostas, melhorar, aproveitar a oportunidade. Quem já fez mapeamento de riscos do escritório? Aqui você tem um case de sucesso que eu digo em todos os lugares que eu passo, e é aqui de Goianinha, né? Pertinho, que é da nossa querida Jaqueline. Jaqueline implantou o ciclo completo de gestão de risco e de internacionalização das normas contábeis. Uma salva de palmas para ela. É um case de sucesso aqui no Rio Grande do Norte. E não deixe seu dinheiro voar para longe, porque quando você não age preventivamente, o seu concorrente leva o seu cliente. Isso é um ponto. E esse risco, há risco no dia a dia do empreendimento contábil. Eu quero que vocês coloquem aqui, eu tenho um professor Veríssimo, está lá fora, e ele me deu, estou usando meus últimos minutos, não se preocupe não. Quem ganhou os livros, Veríssimo, traz os livros para cá que a gente já entrega. Se estiver presente, leva, se não tiver, forget it forever. Joelma Fernandes Vieira, está presente? Morgana Cristina Soares, Duan Brito Cruz, Duan, Joelma, venham. E Ana Luísa. Veríssimo, Ana Luísa sem sobrenome é de lenhar, viu? Tem alguma Ana Luísa presente? Então vai ser você, porque não tem aqui o sobrenome de quem é essa Ana Luísa.